Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao curto-circuito de Introdução ao Machine Learning, conceitos, aplicações e um pouquinho de prática. Bem, vamos começar primeiramente passando o slide. Opa, aqui. Apresentando um pouquinho de nós dois, né? Apresentando quem nós somos. Para quem não conhece, para quem conhece, conhecer um pouquinho mais. Bem, primeiramente, eu sou o Giovanni. Eu sou joguense, nasci em 2001 e atualmente eu estou no 4º e último ano do nosso curso de BCC. Atualmente eu também estou ali ocupado, além da faculdade, com o meu projeto de iniciação científica e com o meu TCC, mais recentemente. O meu projeto ele tem como objetivo melhorar a classificação de imagens em um regime de escassez de dados, e eu vou fazer essa melhoria, eu faço essa melhoria usando meta-heurísticas de otimização. O meu TCC ele também envolve meta-heurísticas. Eu estou propondo uma ferramenta para análise comparativa de meta-heurísticas. Existem muitas técnicas de meta-heurísticas, então é um assunto super atual, então há ali essa necessidade. O meu orientador é o professor Papa, mas vamos parar agora de falar um pouquinho sobre a faculdade e sobre a faculdade, porque iniciação científica e TCC da faculdade também. Falar um pouquinho sobre eu. Bem, eu sou uma pessoa que gosta bastante de resolver problemas utilizando programação e matemática. Sim, eu gosto bastante de matemática. Eu gosto de ouvir um bom rock, de dar algumas caminhadas, algumas corridas, de admirar a vida, passar tempo com família, amigos, minha namorada, aí não entra você. Droga. E, quando possível, ajudar as pessoas ao meu redor. Agora vocês vão conhecer um pouquinho do Luiz Morelli. Eu sou o Luiz Morelli, dito cujo. Alguns aqui podem me conhecer mais como Chilson. Vocês podem chamar do jeito que vocês preferirem. Eu sou leiçoense, nasci em 1999. Desde 2005, Baldões. 2015, Baldões. Sou também aluno do 4º ano de BCC da Unesp de Bauru. Tenho o prazer de estar na mesma sala que esse cidadão aqui. E, atualmente, eu estudo algumas técnicas de programação competitiva para a maratona de programação da SBC. E também desenvolvo uma iniciação científica e, trazendo agora para o TCC, o trabalho de conclusão de curso, que visa a implementação de um sistema de reconhecimento biométrico de múltiplas pessoas que, baseado nos métodos de reconhecimento de marcha, então o jeito das pessoas andarem, e rastreamento de objetos, para você poder segmentar, fazer o rastreamento das pessoas e reidentificar elas depois de poder fazer o rastreamento. Parando de falar um pouco da faculdade, também falando um pouco mais sobre mim, também sou uma pessoa que gosta muito de resolver problemas com programação. Acho genial a liberdade que a tecnologia dá para a gente em transformar as coisas que a gente pensa, nossas ideias, em realidade. Sou movido a café e música indie e gosto bastante, sempre que possível, de tentar ajudar as pessoas ao meu redor. E é isso. Agora a gente vai... Não está passando só dar um clique aqui. Boa, obrigado. Agora, vou precisar da sua ajuda. A gente vai começar a falar sobre o nosso tópico central. Antes, pseudo Pedro para os íntimos, importante ressaltar ali. Tem gente que conhece como pseudo Pedro também. Então, eu sou um homem de vários nomes. Essa nem eu sabia. Essa eu não te contei? Não. Depois eu conto a história. Vamos pro curso. Vamos dar início aqui à introdução falando sobre o que é machine learning. Se a gente vai falar sobre aprendizado de máquina, a gente tem que definir o que é aprendizado de máquina. Pode dar o toque. Então, uma das primeiras definições que a gente teve, que realmente trouxeram uma ideia do que é machine learning, ela já tinha sido mencionada anteriormente em publicações, em pesquisas, mas a primeira que o pessoal falou, ok, isso a gente pode definir como machine learning, e dali para frente foi um pivô para mostrar o que é. Desde então, é essa do Arthur Samuel, que ele dizia que o machine learning é a sub-área da ciência da computação que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados para tal. Desde então, a gente teve vários avanços na área. Essa definição, ela pode até ter mudado um pouquinho, mas ela se mantém bem forte para definir o que é, e é basicamente isso. Se a gente for falar em termos atuais, a gente vai colocar aí que a gente trabalha com dados. A gente vai aprender com dados. E é justamente... Passei para mim que eu estava tudo perdido. Sem problema. Sempre acontece nas melhores apresentações, uma dificuldade Obrigado. técnica. É justamente o que a gente vai fazer. O machine learning vai ensinar a gente através de dados, criando modelos que são capazes de analisar essas grandes quantidades de dados e capturar o conhecimento contido neles para realizar predições e auxiliar no processo de tomar decisões.
Esses modelos são inteligentes e substituem a análise manual dos dados, automatizando tarefas demoradas que podem ser difíceis para humanos. Isso está tipo, em muitas coisas do nosso cotidiano. Um exemplo de como isso acontece. Vocês provavelmente têm e-mail e a gente costuma receber bastante spam, não é? Machine Learning está ali para justamente classificar os nossos e-mails entre spam e não spam. O que ele faz? Como é que a gente pode treinar uma rede para fazer isso para a gente? Então, primeiro, a gente falou que a gente precisa analisar grandes quantidades de dados. O que seriam esses dados para a gente? Seriam justamente os e-mails. Se a gente for pensar, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de aprendizado depois, mas vamos pensar numa análise onde esses dados, a gente sabe o que eles são para a gente. Então, a gente sabe quais e-mails são spam e quais e-mails não são. A gente vai mostrar isso para o nosso computador, então a gente vai entregar esses dados rotulados para a gente, os que são spam e os que não são spam, e a gente vai ensinar o computador a analisar o que faz esse e-mail ser um spam e o que faz esse e-mail não ser um spam. Ele vai gerar um modelo a partir disso, seja por função matemática, seja tirando características ali, e depois disso, esse modelo vai ser capaz de, através de dados novos, falar para a gente, dados que ele nunca viu antes, a gente não precisa ter eles rotulados, falar para a gente se esse e-mail é ou não um spam. Então, basicamente, em síntese, o processo de um algoritmo de machine learning é constituído por essas três etapas. Aquisição dos dados, a partir de nós, seres humanos, dar esses dados para a máquina, para ela fazer a análise, tirar essas características, e a partir daí, esse modelo é gerado e ela pode fazer ações a partir de novos dados. Assim por diante. Pode passar o slide, por favor. Ok. Esses modelos, então, são capazes de detectar esses padrões e supor regras lógicas que vão ao contrário dos nossos algoritmos tradicionais que obedecem regras pré-fixadas. Porque, normalmente, o que a gente faz nos nossos programas é justamente você envia uma entrada e o programa ele vai retornar uma saída de acordo com alguma coisa. Mas essa coisa é normalmente fixa. Ela sempre é a mesma. Se a gente for pensar em machine learning, ela vai mudar dependendo do que a gente quiser, porque o nosso computador aprendeu a essência daquele problema que ele está tentando resolver. Antes dessas técnicas, era preciso criar um sistema bem definido, procurar o auxílio de um expert do domínio de interesse para entender as regras. Quando a gente aplica essas técnicas, o computador ele pode aprender e a gente não precisa desse expert. E a área vem se tornando muito popular, como a gente já tinha falado, tem sido cada vez mais empregada na resolução de problemas cotidianos. Quais problemas, além da detecção de spam, então, a gente consegue resolver nessa área? A gente pode fazer detecção de fraudes, diagnóstico de doenças, reconhecimento de padrões e imagens, filtros de spam, como a gente já tinha mencionado. A segmentação de clientes e mecanismos de recomendação funcionam com base em criação de perfis de pessoas. Então, já percebeu que quando você está na internet, normalmente você faz pesquisa sobre alguma coisa, essa coisa começa a ser recomendada para você de novo, e ela começa a ser recorrente? Isso é uma aplicação de machine learning também. O site, ou até mesmo os mecanismos de busca, vão fazer um perfil baseado no que você fez e falou, ok, ele gosta desse tipo de coisa. Então, a gente vai mostrar mais do mesmo para essa pessoa, porque ela está interessada nisso. Resultados de pesquisa em sites também são algo. Se a gente faz uma busca na internet, nossos algoritmos de aprendizado de máquina, eles vão ranquear os sites que melhor condizem com a nossa busca. E eles também são capazes de fazer detecção de intrusões de rede. Pode passar. E tem vários tipos de aprendizado de máquina, com algumas diferencinhas. Os tipos principais são esses 4. Aprendizado de máquina supervisionado. Nesse, a gente vai pegar os dados e vai fazer a mesma ideia que a gente tinha falado antes. Esses dados eles vão ser rotulados, a gente sabe o que esperar da saída deles, a gente sabe o que eles vão dar de saída, no caso. E a gente vai treinar o nosso algoritmo a partir disso. A gente tem um aprendizado não supervisionado, que a gente vai entregar dados que a gente não sabe quais são as saídas para a máquina, e ela vai tentar fazer o modelo a partir deles. O aprendizado semi-supervisionado, que é um pouquinho da aplicação dos dois, a gente vai ter uma parte dos dados rotulados, uma parte dos dados não rotulados para fazer o nosso modelo. E o aprendizado por reforço, que é um pouquinho diferente. A máquina ela vai testando possibilidades, e conforme ela vai acertando o que a gente quer, a gente vai dando um feedback positivo para ela. Você está indo no caminho certo. Caso ela faça algum erro, a gente dá um feedback negativo e ela entende que aquele processo não é para ser feito daquele jeito. Muito comum em aplicações que você tenha, por exemplo, jogos, o AlphaZero, que eu acho que é de xadrez, eles usam aprendizado por reforço, tem o AlphaGo também, e um de checkers, que é justamente o Dubs, que
o Arthur Samuel, ele trabalhava quando ele fez a definição de machine learning. Bem, pessoal, então a gente vai falar aqui mais nesse curto-circuito, né? Eu ia falar mini-curso, sobre aprendizado supervisionado. E o motivo pelo qual a gente vai focar nessa categoria está bem aqui. Os tipos mais bem-sucedidos de algoritmos de machine learning são aqueles que conseguem automar o processo de tomada de decisão por meio de uma generalização que eles desenvolvem, uma habilidade de generalizar que eles obtêm por exemplos conhecidos. Ou seja, o aprendizado supervisionado é o tipo de algoritmo de machine learning mais bem-sucedido, é o que consegue dar os melhores resultados para a gente. Essa definição aqui ela vem de Andreas Miller e Sarah Guido. E vamos embora. Como que funciona? Nessa modalidade, né, ou categoria, eu vou entregar para a máquina pares de entradas e saídas, né? São as saídas para aquelas respectivas entradas. E aí o modelo ele vai ajustar seus parâmetros internos para que, dada aquela entrada, ele saiba produzir exatamente a saída esperada, né? E é claro, não é interessante que ele aprenda isso em cima de um conjunto fixo, que é o conjunto de treinamento, né? Que são essas entradas aí que eu vou dar para ele. É interessante que ele aprenda de uma forma que ele consiga depois performar bem em entradas nunca vistas. Ou seja, é interessante que os parâmetros sejam ajustados em um conjunto de entradas e saídas conhecidas, né, que é um conjunto de treinamento, para que os parâmetros sejam ajustados e ele consiga generalizar, para que ele consiga classificar não, né? Classificar é um tipo, né? Sem spoiler. É um tipo, mas sem spoiler. Para que ele consiga lidar com aquele problema, com aquele novo problema, com aquela nova amostra, de acordo com o que ele aprendeu antes, né? Nessa modalidade, como a gente já havia comentado, existe um supervisor, né, que somos nós, os seres humanos, né? Nós vamos adquirir esses pares de entrada e saída para orientar o modelo de machine learning. Então, nós somos importantes para o processo de aprendizado, porque a gente tem que coletar esses dados, às vezes fazer uma rotulação deles, né? Que seria, na verdade, determinar a saída de cada um deles, e aí entregar para o algoritmo poder analisar. E aqui a gente tem um workflow desse aprendizado supervisionado. Eu vou ter aqui os dados, né, de treinamento, com as suas labels, né, as suas respectivas saídas, a gente pode pensar assim, para pensar de uma forma mais geral. Eu vou entregar ao algoritmo de machine learning, né, que vai gerar um modelo preditivo, que é como foi comentado no começo, né, a ideia de machine learning é você aprender, né, para generalizar e depois fazer predições para entradas não vistas antes, né, que eu até estava comentando de novo. E aqui eu tenho, né, os novos dados, então eles vão passar por esse modelo preditivo e eu vou ter uma predição. Tá? E aqui, como eu havia falado, que eu tinha quase dado um spoiler, há duas subcategorias, né, dos modelos supervisionados. A primeira são os modelos classificatórios, né? Eles buscam predizer o rótulo ou a classe, né, ao qual uma entrada pertence, tendo como base as observações prévias. O Luiz havia citado anteriormente o exemplo do e-mail, se ele é spam ou se ele não é spam, e isso é um exemplo de classificação. Eu estou classificando o e-mail como spam ou como não spam. A minha saída aqui no caso, ela é uma saída categórica, que a gente chama. E eu ia acrescentar, esse é um tipo de classificação binária. Eu ia falar aqui, ou eu tenho uma ou eu tenho outra. Eu posso ter um tipo de classificação com mais elementos, e essa classificação, além, né, de análise com texto, ali com e-mails, eu posso ter com base na análise de imagens, por exemplo, classificação de imagens, que é o que eu havia comentado na minha área ali de IC. Bem, a gente também tem um segundo tipo de modelo, que são os modelos de regressão. Esses modelos, né, a saída deles vão ser valores contínuos. Então, eu estou interessado em, como eu posso dizer, determinar a curva que melhor se adequa aos valores, né? Eu estou realmente interessado em valores contínuos. A gente vai entender um pouquinho melhor agora com esse exemplo. E aí, no exemplo, a gente já cita o spam, que eu já tinha até comentado de novo.
O exemplo de classificação é a identificação de spans. Mas de regressão, a gente pode, por exemplo, assim, a gente tem um certo bairro, né, e nesse bairro, suponha que seja um bairro que a gente quer ter conhecimento sobre os terrenos dele. Qual que é o preço de um terreno naquele bairro? De acordo com a quantidade de metros quadrados do terreno. Então, eu vou pegar um conjunto ali de entradas, ou seja, metros quadrados e valor, e aí o meu modelo de machine learning ele vai encontrar uma curva, né? Como se fosse uma função, realmente, né? Que, dado ali a quantidade de metros quadrados, ele vai me prever ali, né? Me fazer essa predição do valor desse terreno. Aqui a gente tem um exemplo visual, né? Da ideia desses dois modelos. Na classificação, eu quero aqui repartir, né? Achar uma reta. Aqui é a maneira que a gente vai pensar, né? Que a gente quer achar os parâmetros ali que definam uma reta ou uma curva que consiga separar, né? Segmentar os diferentes tipos de classe. Então, aqui se fosse spam, essas bolinhas vermelhas aqui, e não spam, esses maisinhos verdes aqui, eu tenho essa reta aqui que separa os dois, né? E aí poderia ser, então, aqui o meu modelo. Na regressão, eu tenho esse conjunto aqui de pontos e eu quero achar uma curva que descreva, né, que observe o comportamento deles. E aqui, no caso, foi uma reta, né, que foi encontrada para estimar aqui, para aproximar aqui o comportamento desses pontos. Vamos dar continuidade aqui. Tá, vamos falar sobre o ajuste do modelo. Como eu disse, né, o treinamento desse modelo dos modelos, eles se dão pelo ajuste de parâmetros, né, dos parâmetros internos, que ocorre, né, por meio do treinamento. Esse treinamento, ele ocorre por um certo número de épocas, que são iterações, né? Iterações que eu vou passar pelo meu conjunto. Uma época é quando eu passo pelo meu conjunto de treinamento inteiro e faço a atualização dos parâmetros, né? Que está aqui escrito passagem completa e depois atualização do parâmetro, ao final de cada época. Só que é importante observar a quantidade de cada época, porque esse ajuste de parâmetros ele tem que seguir o princípio de Goldilocks, né? O nome chique ali para dizer o princípio da Caixinhos dourados, né? É o nome do inglês. Esse princípio parece bobo, mas ele é muito comentado dentro da área de machine learning. Quem lembra aí da história da Caixinhos Dourados, ela entra numa casinha de ursos, faminta, quando ela se perdeu pela floresta, e aí ela encontra 3 potinhos com mingau. Um mingau está muito quente, o outro está muito frio, e o terceiro está na temperatura que ela diz que é a temperatura ideal, ou just right, né, do inglês. E essa é a ideia da atualização dos parâmetros. Você não pode nem adequar muito pouco os parâmetros aos seus dados, nem adequar demais. Você tem que fazer um ajuste que seja esse ideal, esse just right. Por quê? Se você ajustar muito pouco, né, muito porcamente, você vai entrar nesse primeiro problema aqui, que é o problema chamado de subajuste, ou underfitting, onde o seu modelo, ele não consegue, aqui no caso a gente está pegando um exemplo de classificação nessas imagens, ele não consegue separar bem as duas classes, né? Se você adequar demais os parâmetros, você vai ter um overfitting, você vai se adequar demais aos dados. E isso é ruim, porque, como eu disse, o modelo ele tem que ser capaz de generalizar. Quando você treina, você tem só um conjunto ali de treinamento, por exemplo, que é o que você conhece, mas isso não é o universo inteiro do domínio ali do seu problema. Então, vão ter amostras que destoam aqui desse comportamento. Esse comportamento aqui não é o comportamento exato do universo inteiro. Então, o ideal é achar uma curva que separe, assim, mais ou menos, né? A gente pode dizer que não se adeque muito ao conjunto de treinamento, que é essa daqui do meio, né? Então, você não pode nem separar, nem ajustar muito pouco, nem ajustar demais. Você tem que ter um ajuste bom, né? Esse overfitting é conhecido como sobreajuste em português. E aqui, para modelos de regressão, a gente tem a mesma lógica, né?
esse conjunto de dados aqui, ele não está sendo descrito bem por essa reta aqui. Está sendo descrito muito, né, de maneira muito pobre. A gente pode pensar assim. Esse modelo overfitted aqui, ele está descrevendo bem até demais. Agora, esse modelo aqui robusto, ou que tem um bom ajuste, ele está descrevendo o comportamento geral, sem tentar pegar todos os pontos, né? E é isso que é adequado, né? O ajuste bom. Mas, na verdade, o número de épocas não é o único fator, né? O único fator que a gente deve considerar em relação aí ao ajuste do parâmetro, ajustar muito ou ajustar pouco, né? Ele deve ser escolhido corretamente, claro, mas você também deve se atentar à quantidade de dados que você tem, para ver se ela é suficiente para delimitar ali, delinear o problema, e você também tem que observar o modelo que você escolheu. No caso da regressão, né, que você vai fazer um ajuste de curva, você pode fazer o ajuste por uma reta, mas uma reta pode ser simples demais para descrever o comportamento se os seus dados, né, você olha para eles e você vê que ele tem um comportamento de uma parábola, mais ou menos de uma parábola. Aí seria melhor realmente fazer o ajuste com um modelo que é uma parábola, né? E essa ideia de reta e de parábola, né, depende muito da forma ali que você tem a sua rede neural do modelo, já dando spoiler, e também dos parâmetros que você tem, que a gente vai comentar mais para frente. Né? Mas não pode ser nem muito simples, nem muito complexo. O modelo tem que observar o comportamento dos dados. Tem que ser escolhido de acordo com o comportamento dos dados. Isso pode ser um desafio. Mas aqui eu coloquei aqui umas regrinhas. Né? O underfitting, ou subajuste, ele pode ocorrer com épocas insuficientes, né? Um número de épocas insuficiente. Ele também pode ocorrer se o modelo é muito simples, para o problema em questão, ou se a quantidade de dados é muito baixa. O overfitting, ele também pode ocorrer com quantidades muito baixas, porque se você tem quantidades muito baixas e vai ali um certo número de épocas, você vai estar sempre passando por esse pouquinho de dados e vai se adequar muito rápido, né? Mas a gente pode falar do número de épocas, que é mais do que suficiente, e do modelo, que ele é muito complexo para o problema, então ele vai se adequar a todos os pontos. Tá. As métricas de performance, para a gente saber se o modelo está com um bom ajuste, por exemplo. A gente pode pensar assim. A métrica, ela serve realmente para analisar o ajuste, né? Para ver o quão distante as saídas do modelo estão das saídas reais do problema que você está trabalhando. A métrica de performance mais comum, tanto para classificação quanto para regressão, é a métrica que a gente chama de perda, ou loss. É mais comum falar loss no inglês. Mas se quiser falar em português, eu acho que erro fica mais legal. É muito difícil você falar função perda, você ouvir alguém falar função perda. Tá? Mas a loss, ou o erro, né, do modelo, vai quantificar as saídas errôneas, né, do modelo. Essa métrica ela é importante para orientar o aprendizado, porque a gente vai ver que o ajuste dos parâmetros do modelo é uma tarefa de otimização. E quando você tem uma tarefa de otimização, você tem uma função, que você chama de função objetivo, que é a função que você quer minimizar. E no caso, a função que a gente vai minimizar dentro de Machine Learning é a função de loss. Essa função de loss, a gente vai ver que ela é definida, ela é uma função dos parâmetros do modelo. Então, para você minimizar ela, você vai ter que ajustar melhor, né, os parâmetros do modelo. Então, está tudo conectado. A função de loss mais comum, né, em modelos classificatórios é a função conhecida como entropia cruzada, ou cross entropy. Mas a gente já vai adiantar aqui que... vamos adiantar. O nosso curto-circuito, para não ficar muito extenso, a gente vai ter que focar só em um tipo, né, de modelo supervisionado. Uhum. E a gente optou por focar em regressão, por ser mais simples que a classificação, mais fácil de pegar. E em regressão, a gente usa, por padrão ali, a mais conhecida função de loss é a mean squared error. Então, por isso a gente vai comentar agora sobre ela. Essa função, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a média. Pensei, todas as entradas de treinamento têm suas saídas. Eu vou passar todas elas pelo modelo, vou obter as saídas que o modelo dá, e aí eu vou fazer a diferença
dessas saídas com as saídas reais esperadas, né? Para ver o quão distante elas estão. Eu falei que essa ideia da loss era realmente ver isso. E aí eu vou levar ao quadrado. Por que eu vou levar ao quadrado? Para punir ainda mais saídas que estão distantes. Porque se é um valor ali 2 e você leva ao quadrado, fica 4. Então o erro fica maior. É bom que o erro fique maior para você otimizar ainda mais, né? Para você realmente punir mais essas classificações errôneas, né? Essa lógica. E como você vai fazer essa loss para todas as entradas, você divide aqui por n, porque é uma média, né? É uma média dessa diferença quadrática das saídas. A gente pode pensar assim, por isso que é mean squared error, né? Chique. Vamos continuar, então. Agora que a gente já deu ali uma visão geral de machine learning, de aprendizado supervisionado, falou um pouquinho de classificação e de regressão, a gente vai falar um pouquinho mais ali como que funciona por baixo dos panos, né? Que são as redes neurais. E quem vai falar aqui é o... obrigado. Você vai ter que passar ainda, porque eu não sei passar isso daí. Então vamos. Muito obrigado. Então, o que são essas redes neurais artificiais, né? Eles são algoritmos que dão ênfase na análise dos dados a partir de várias camadas. Eles recebem esse nome, porque são inspirados pelo cérebro humano, que pode processar visualmente objetos através das camadas do nosso neurônio, então eles vão fazendo as sinapses. E ela é estruturada na forma de neurônios interconectados que agem entre si. Cada uma dessas conexões ela vai receber um peso numérico, a gente vai chamar de W, pode ser alterado com base na análise do algoritmo. Então, a gente vai começar com alguns pesos ali, às vezes, a gente pode colocar randômicos, que é o que a gente vai fazer, dando spoilers também, na nossa coisa, e conforme a gente vai treinando o nosso algoritmo, ele vai pegando esse peso e ele vai adequando ao nosso modelo, até ele chegar no just right, no peso ideal para aquela entrada ali ser multiplicada. Pode passar. Então, a gente falou como ele funciona, já que ele é inspirado no nosso cérebro, e ele tem essa estrutura dos neurônios, não é exatamente o neurônio que a gente tem, mas ele é inspirado, então eles tiveram que estudar o funcionamento do nosso neurônio biológico, e é aqui que a gente começa. Os primeiros que visaram entender como o neurônio funcionava para projetar as redes neurais foram esses dois, o McCulloch e o Pitts. Eles conceituaram a célula cerebral simples, que eles chamaram, incrivelmente, como o nome deles, é o neurônio de McCulloch e Pitts, MCP, e eles disseram que os neurônios são células nervosas que estão envolvidas no processo de transmitir químicos e sinais elétricos. A gente sabe isso da biologia. Eles descreveram esse processo como simplesmente esse comportamento, como uma simples porta lógica com saídas binárias. Se você puder passar o slide, a gente tem um exemplo visual. Esse daqui é o nosso neurônio. Então, ao invés de a gente pensar em todas essas partes, tanto os dendritos, o núcleo da célula, o axon, os axons e tudo mais, a gente vai pensar só na entrada, ele vai receber informação. Ali, dentro dele, a informação vai ser processada e depois de processada, a gente vai ter uma saída ou não baseada num limiar que a gente tem. É basicamente isso. É bem simples. Pode passar. Muito obrigado. Está até pensando. E para isso, embora existam muitas técnicas para a gente conseguir fazer essas conexões numa rede neural, a mais comum, o método mais simples que a gente tem é justamente a rede feed-forward. Nessas redes, o sinal vai fluir em uma única direção, vai fazer exatamente o que a gente explicou aqui, ele vai pegar, entrar no input, ser processado e sair. Não existe nenhum loop ali dentro para o dado ser reprocessado nem nada, só vai para frente. E, como a gente falou, ele é o mais básico, e a forma mais básica da gente aplicar isso é pelo perceptron. Dessa vez eu falei certo. Se eu falar errado. Vamos falar sobre perceptron. Exato. O que ele consiste? É justamente uma visualização, um jeito da gente trabalhar com o neurônio computacionalmente. Então, ele consiste de uma ou mais entradas, um processador e uma única saída. As entradas vão ser alimentadas no nosso processador, vão ser processadas ali dentro e vão gerar uma saída, obviamente. Pode passar. E a pessoa que falou sobre o Perceptron, ele começou a estudar, é o Frank Rosenblatt. Ele disse que os Perceptrons podem eventualmente aprenderem, a serem capazes de aprender, de fazerem decisões e até traduzirem a linguagem. E é basicamente o que aconteceu mesmo. Aqui a gente tem a representação dele. Parece realmente um neurônio, se você parar para pensar, né?
A gente vai ter aqui, como se fosse a parte dos pesos ali, a nossa entrada. Aqui a gente tem uma função, que vai ser, eu deveria estar usando o mouse para fazer isso, mas tudo bem. Aqui a gente tem a entrada as entradas, né? Aqui vai ser a nossa parte do processador. Aqui as nossas entradas x1, x2, x3, elas são multiplicadas por esses pesos, W1, W2, W3, que é o que a gente vai definir. A gente tem, dentro do nosso processador, uma função, nesse caso, uma somatória simples. Então, quando estiver entrando as informações, a gente vai fazer x1 vezes W1, mais x2 vezes W2, mais x3 vezes W3. Isso vai dar um resultado para a gente. Nesse resultado, a gente vai ter uma função de ativação. Essa função de ativação pode ser qualquer tipo de função, normalmente ela é não linear, mas pode ser qualquer coisa. A gente pode usar funções sigmoides, funções logarítmicas, todo quanto é tipo de coisa. Ela vai dar uma limiar para a gente. Se for passada, a gente vai ter um output tal, se não, um output tal. Pode, por favor. Aqui, só para reforçar. Isso daqui, o perceptron, é como se ele fosse um único neurônio. Né? É realmente capturar o comportamento de um único neurônio. Aqui eu vou ter as minhas entradas, né, de x1 a x3, e essas entradas, elas podem ser valores contínuos. Né? Na verdade, elas são valores contínuos. E o que eu vou fazer aqui, nesse processo, né, o que o perceptron, na verdade, faz, que é o que machine learning, na verdade, faz, que eu havia até comentado, é encontrar uma função. Como o Luiz disse, eu vou ter aqui essas entradas x1, x2 e x3, que podem ser, pensando lá na... A gente pode pensar um exemplo para fazer isso, né? Que pode ser... Imagina que eu estou falando lá do preço da casa, né, do preço do terreno. Eu quero fazer a estimação do preço do terreno. X1 pode ser o tamanho em metros quadrados ali do terreno. X2 e X3 podem ser outras duas características numéricas que vão me ajudar a determinar, né, a estimar o preço. Mais duas características eu tenho ali de dados iniciais. O que isso daqui vai fazer? Eu vou multiplicar x1 por W1, x2 por W3, por W2, né, x3 por W3. Aqui eu vou fazer uma somatória dessas três multiplicações aqui por pesos. Eu vou somar um bias, e aí eu vou ter uma função. Uma função. E aqui a gente pode pensar como se fosse uma função linear. É uma função linear tridimensional, a gente pode pensar. E essa função de ativação aqui, ela pode ser uma função identidade. Ela pega isso daqui tudo, né, essa somatória aqui mais o bias, e só joga o resultado para frente, né, para dar o output. E vai ficar mais fácil de entender, porque a gente vai comentar o perceptron com um exemplo prático daqui a pouquinho. Beleza. Aí a gente tem o método gradiente, ele é um algoritmo interativo de otimização para achar o mínimo de uma função. Como ele funciona? Ele vai começar de um ponto aleatório, a gente vai andar na função, proporcionalmente ao valor negativo, a gente vai dar esse valor do gradiente e no ponto atual. A gente vai utilizar para encontrar os parâmetros ótimos para nossas regressões lineares e logística e minimizar a nossa loss do modelo. Então é justamente isso que vai definir para a gente os nossos pesos. Aqui tem uma aplicação gráfica. Exatamente, é muito mais fácil de perceber. Então, a gente tem o nosso peso inicial. Aqui. Exatamente. Muito obrigado. Eu esqueço que pode fazer. Aqui. Exatamente. E ali vai ser o nosso ponto inicial. Então, a primeira parte, a gente vai pegar a nossa função e a gente vai definir o gradiente dela. O gradiente nada mais é que a derivada. Perfeito. Dado o gradiente, a gente vai começar a andar na nossa reta ali, na nossa função, na direção oposta do nosso gradiente. Porque, quem lembra lá de cálculo 3, ou quem ainda não teve, o gradiente de uma função, ela dá a direção de crescimento da função. Então, se você andar na direção oposta, a gente vai ter o mínimo da função. A direção de decrescimento. Exatamente. E aí você consegue encontrar o mínimo. E como eu tinha falado, esse J aqui de W é a loss, que é uma função de W, que W é um parâmetro. Então, eu estou querendo minimizar aqui, no caso, como um gradiente, a função de loss. E eu vou fazer isso decrescendo o valor do parâmetro, andando na direção oposta aqui do gradiente, até chegar nesse mínimo aqui. Esse daqui, esse valor aqui mínimo, né, esse valor de peso aqui, vai me dar um mínimo da loss, né, um mínimo global. No caso aqui, numa situação bem simples, que eu tenho uma parábola, né, o mínimo ali é o vértice dela.
Exatamente. E a gente vai fazendo isso passo a passo, a gente vai chegando aos poucos Vai dando no nosso passos. Tem que dar passos porque você vai ter que ir andando, como eu falei. E esses passos tem que tomar cuidado para não serem muito grandes nem muito pequenos. Se forem muito grandes, você vai passar esse mínimo aqui, ou você vai acabar demorando muito para chegar se eles forem muito pequenos. E não vai ser eficiente. E aí, falando também ali dessa otimização, a gente vai entrar em backpropagation. Que é a abordagem computacional eficiente para calcular as derivadas. A gente vai precisar ter esses gradientes. O backpropagation vai ajudar a gente nisso. Ele faz o cálculo das gradientes e, através, se vocês também lembram do cálculo, a gente viu isso em cálculo 2, regra da cadeia, ou já em cálculo 1? Cálculo 2. Cálculo 2, ele vai calcular a partir disso. Vai utilizar os resultados obtidos para aprender esses coeficientes de peso e parametrizar cada uma das camadas da nossa rede. O que acontece? Ali a gente está trabalhando com um único perceptron, mas tem redes que podem ser mais complexas. A gente pode ter um perceptron ligado em outro. A gente tem várias conexões. Então, ele vai fazer para cada um desses passos. Ele também vai... É que aí entra num negócio mais específico. Eu não sei se vale a pena falar. Mas é a diferenciação automática reversa, né? Mas isso é muito avançado para o que a gente está querendo falar. Mas para entender um pouquinho melhor, a gente vai usar o que é o backpropagation, o que ele faz. A gente preparou uma demo no site que a gente achou e a gente vai mostrar para vocês agora. Deixa eu tirar aqui a apresentação e entrar no site. A gente esqueceu de deixar o site coisado, mas tudo bem. Tá aqui. Tudo... Não, calma, é esse. É tudo não, esse daqui, tudo no base do programa. Exato. Quem sabe faz ao vivo. Aqui no site. Você tem uma pergunta? Aproveitando, pessoal, tem alguma pergunta até agora? Tá tudo ok? Opa. Eu tava vendo ali, só que eu esqueci que não dá para ver tudo. Tudo ok. Tá, vamos entrar aqui na demo, porque a demo ela vai deixar mais tranquilo de entender. É o que a gente está tentando falar aqui. Aqui eu tenho um modelo, que é o modelo que a gente comentou lá, que é o Perceptron. Aqui é aquela bolinha que a gente desenhou lá. Aqui eu tenho as duas entradas, né, X1 e X2, que são dois valores realmente. Aqui eu tenho os pesos, W1, W3, né, e um Bzinho aqui, que é o que a gente chama de bias. Aqui é o que eu havia falado, né, isso daqui vai definir uma função, para eu conseguir encontrar aqui esse Y, que é uma saída dada pelo modelo com base nesses parâmetros aqui. E aqui eu tenho a minha saída real. E aqui é a minha loss, né? Que é a diferença quadrática que eu havia comentado. Vocês podem ver aqui em cima que a loss que a gente está usando é a MSE, que eu havia falado. A inicialização das variáveis está como uniforme, que é randômico, né? E o otimizador aqui é o gradiente que a gente está usando, né? Como está escrito aqui, é o método do gradiente descendente. A learning rate a gente pode ajustar, que é a taxa de aprendizado. Essa taxa de aprendizado, ela entra aqui, ela vai ser utilizada junto com o método do gradiente. E como que isso vai ser feito? Eu vou colocar um valor aqui arbitrário. Isso daqui é sempre um estudo, né? Para você definir um valor bom, você vai escolhendo valores e vendo o que se adequa melhor. Empírico o processo. É um processo empírico, né? Mas, vamos inicializar as variáveis. Então, eu inicializei os parâmetros, né, aleatoriamente aqui do modelo. Eu vou dar um remark aqui, ele vai falando o que está acontecendo, então eu inicializei. Eu vou dar um next. O que vem agora? Vem as entradas, né? O valor de x1, o valor de x2 e a saída esperada aqui pelo modelo. Né? E vamos para o próximo. Né? Esse valor de x1 e x2 é utilizado aqui com os modelos atuais e eu tenho uma predição aqui, eu tenho uma saída do modelo. Pode ver que ela não está boa, porque a saída esperada era 2, né? Mas foi computada a saída do modelo. Aí eu vou dar um next. Agora entra na fase de avaliar o quão distante, como está escrito aqui, essa saída está da saída real. Aí a gente vai fazer isso por meio da função, né, de loss. Vou dar o próximo aqui. Ele vai calcular a loss, então, por meio do mean squared error. E a gente tem uma loss de 3,74. Tá. O que a gente faz agora que a gente tem a loss? A gente tem que minimizar essa loss. E como a gente vai fazer isso? Com o método do gradiente. A gente vai tentar tornar essa loss aqui menor, ajustando esses parâmetros aqui. E é justamente o que a gente está falando aqui. Isso vai ser feito pelo método do gradiente descendente. Aí o que a gente está falando lá? Entra um pouco a parte de cálculo, que pode ser um pouco difícil de entender. Mas na verdade é simples. Eu tenho o gradiente da função, que é ali a derivada
né, da função em relação aos parâmetros, né, são as derivadas parciais, é um pouco de cálculo 3, quem vai fazer ainda vai ficar mais claro lá para frente, né? Mas aí o que eu vou fazer? Basicamente, esse gradiente vai me dar a função de crescimento e de decrescimento da função. Se eu tenho a direção, perdão, de crescimento e de decrescimento. Se eu tenho a direção de decrescimento, eu posso dar passos em direção, né, a esse decrescimento aí, para decrescer, né, diminuir o valor da função realmente. E ela vai fazer isso. Então, aqui, para um parâmetro W qualquer, o que vai ser feito? Eu vou subtrair a derivada da loss em relação a esse parâmetro, que é uma derivada parcial, que aqui é uma parte do gradiente, né? Eu calculo o gradiente para usar as partes dele nesse processo. E esse n aqui, essa taxa de aprendizado que eu falei, né, que eu comentei, é o tamanho do passo. Né? Então, eu vou dar passos de 0,001, ou seja, eu vou multiplicar esse passo na direção de decrescimento da função de loss para determinar um novo valor para W. Né? Então, eu vou tirar do valor de W atual a taxa de aprendizado vezes a derivada parcial da loss em relação a esse parâmetro W, e eu vou ter um novo valor de W. É assim que é feita a atualização. Esse que é o método do gradiente. Isso é feito de trás para frente, da última camada, se a gente tiver uma rede com várias camadas, que é o que a gente chama de backpropagation, que é esse processo para atualizar os parâmetros. Por que é feito de trás para frente? Para aproveitar valores calculados nas últimas camadas, no cálculo ali do gradiente das últimas camadas, no cálculo das camadas anteriores. Né? Porque quando você tem várias camadas, você tem vários parâmetros e você vai ter várias partes ali do gradiente, né? Várias derivadas parciais que você vai ter que calcular. É meio chatinho, meio matemático, mas entendendo o processo que é feito aqui para minimizar a função, já dá para minimizar a função de loss aqui, atualizar os parâmetros, já dá para entender qual que é a jogada. Aí se a gente der um next aqui, ele vai falar que ele vai calcular as derivadas parciais, isso daqui é feito com backpropagation, dá para mostrar essas derivadas parciais aqui, mas não acho interessante, né? Depois você dá um next, ele vai dar o update, aí ele coloca aqui bem certinho, essa derivada parcial aqui, como o Luiz tinha comentado, ela é uma derivada aqui de uma função composta, aí entra a regra da cadeia, esse processo aqui do cálculo é o backpropagation, do cálculo da atualização, mas não precisa entender essa base matemática para entender o que está acontecendo. Né? Os parâmetros são atualizados, mudou os valores, está mudando os valores tá, de cada um deles, né? Aqui está em W1, vamos embora, W2, tá? Pronto. Aí tem os novos valores aqui, tem uma nova entrada aqui no caso, uma nova saída, e eu vou fazer isso de novo. Né? É para entender aí a lógica, né, como funciona. Tem 2 perguntas no chat, se eu não me engano. Tem? Tem. Do Brandon e da Alice. Loss function e cost function seriam a mesma coisa nesse sentido, porque a função custo é também uma forma de, é que assim, função custo é um nome utilizado para a função objetivo dentro da otimização. Aí a função objetivo é a função que você quer minimizar. Tá, obrigado pela dica aqui. A Arissa perguntou se a loss function e cost function são a mesma coisa. Como eu havia falado, na otimização, a gente quer otimizar uma função objetivo, que ela pode ser chamada de função custo. Né? E aqui no caso, a função objetivo, a função custo que a gente quer otimizar é a função de loss, a loss function. Então, pode-se dizer que nesse é a mesma coisa, né? A função de custo é a função de loss aqui nesse sentido. Esse peso na variável é como lógica fuzzy. Não, calma, é que tipo, a lógica faz a gente tem, né, os parâmetros ali. Os valores do 0 a 1, pra gente saber se dá 0 a 100%, a gente tem uma quantidade de coisa. Tecnicamente, mais ou menos, não sei dizer se seria. Eu acho que... Eu diria que não. Eu também diria que não. Eu diria que não. Nesse sentido, não. Talvez faça mais sentido a hora que a gente partir já para a parte prática com exemplo. Vamos retornar aqui aos slides.
Tá compartilhando os slides. Opa, bora lá. Tá, a gente mostrou a demo ali, falando de backpropagation, de gradient descent, mostrando ali o perceptron mesmo, os parâmetros. Agora a gente vai para uma parte mais na prática. Né? E para fazer essa parte prática, a gente vai usar um exemplo de regressão e uma regressão simples, que é a regressão linear. Como a gente havia dito, a regressão é a tarefa de encontrar uma curva que consiga capturar o comportamento das minhas amostras de treinamento. Por quê? Porque aí eu consigo fazer predições com base em novas amostras no futuro e tomar alguma decisão, ter alguma ação ali que eu posso fazer com base nessas predições. Usar esse resultado para alguma coisa. A curva mais simples que eu posso usar para fazer um ajuste é uma reta, que é o ajuste linear, né, o ajuste por reta ou a regressão linear. Para essa parte prática, o que a gente gostaria de fazer com vocês é treinar um modelo de regressão linear usando um perceptron, né? Então o nosso modelo vai ser um perceptron simples, porque é o mais simples, é o que a gente mais comentou aqui. A gente utilizará para essa parte prática Python, porque Python é uma linguagem de referência em Machine Learning, é a que mais se destacou, a que mais tem biblioteca, módulo, é o que a comunidade científica usa no geral. Como eu falei, tem uma rica variedade de bibliotecas para manipulação de dados e se tornou bem popular. A gente vai usar o Jupyter, que é um ambiente eu coloquei interativo. Acho que é verdade. Muito tempo na computação. Acontece, mas é um ambiente interativo para execução de experimentos de análise de dados e também de machine learning. Mas você pode usar para executar qualquer tipo de código, para treinar, tudo. Mas ele é bem popular nessa área de machine learning de análise de dados. Aí, né, dentro ali de Python e da lógica do Jupyter, que é onde a gente vai executar, a gente vai usar NumPy, que é uma biblioteca para operações matemáticas com vetores e matrizes, a Matplotlib, que é para visualização gráfica dos dados, e PyTorch, que é um framework de machine learning para você definir e treinar modelos, e foi criado pelo Facebook, é muito comum, né? O PyTorch é open source, é bem utilizado e eu considero ele mais simples ali de se utilizar. Uma opinião particular. Um conceito bem importante de entender quando trabalha com PyTorch é o conceito de tensor ou de tensores. Um tensor, né, ou tensores, nada mais são do que uma generalização do conceito que a gente tem de vetor ou de matriz. Né? Um tensor de dimensão 0 é um valor escalar. De dimensão 1 é um vetor. De dimensão 2 é uma matriz. De dimensão 3 seria ali uma matriz tridimensional. E aí vai N dimensões. Que a gente não consegue nem visualizar e talvez nem tenha um nome para isso. E aqui a gente tem o Perceptron, que a gente planeja treinar ali nessa parte prática. É um perceptron bem simples, ele vai ter uma entrada X, vai ter dois parâmetros, W e B. A minha função de ativação, né, que é a função pela qual eu vou passar esse X vezes W mais B, é a função identidade, então só vai dar esse valor aqui mesmo, né? Eu não vou limitar ele, eu não vou trabalhar nada em cima dele, é uma função de ativação que só vai pegar o valor e jogar para frente. E aí eu vou aprender essa reta aqui, uma equação, como vocês podem perceber, é realmente uma equação de uma reta, né? Que tem o formato AX mais B. Então essa vai me dar a minha saída, a minha predição aqui. Essa é a representação do meu modelo a ser treinado. E aí, a gente pode, no caso, a gente vai fazer isso de uma maneira meio que genérica. A gente não vai usar nenhuma base de dados específica, a gente vai gerar uma base de dados pensando ali numa situação realista, para ser mais didático e para vocês conseguirem observar ali os parâmetros e que eles vão chegar onde eles têm que chegar. Mas a gente pode pensar em vários exemplos ali de regressão linear. Quando a gente estava pesquisando para montar, a gente achou um exemplo muito bobo e a gente até acabou implementando ele, mas optou em não fazer para ficar mais didático, que é o dos grilos. Né? Algumas décadas atrás, alguns pesquisadores observaram que os grilos
eles fazem mais barulho, né? Eles têm uma frequência maior daquele barulhinho que eles fazem quando está mais quente. Uhum. Eles fazem aquele barulhinho com menos frequência quando está mais frio. Cricket é o nome do barulhinho. Cricket. Não, cricket é o nome do negócio, é o chirp. Tá? Em inglês o nome do barulho é chirp. A gente não sabe como é em português. Mas aí qual que seria a ideia? Eles pegaram um conjunto ali de frequências dos grilos, né? Analisando ali em campo mesmo, por segundo, quantos barulhinhos o grilo faz. Na verdade, eles pegaram por 15 segundos, porque por segundo ia ser muito pouco. A cada 15 segundos, quantos barulhinhos, né, o grilo faz, ali uma contagem mesmo, e mediram a temperatura do ambiente. E aí eles conseguiram achar uma reta que, dada a frequência de barulhinhos a cada 15 segundos que o grilo faz, estima-se uma temperatura do ambiente. É uma coisa muito louca. Então, aquele exemplo do terreno lá que eu falei também, tem bastante exemplos, né? Aqui já entra as referências para essa parte teórica, também para a parte prática, que vocês podem consultar. São 2 livros atuais, são 2 livros muito bons. E aí a gente vai entrar propriamente nessa parte prática. Então, a gente tem que ver, porque deu uma hora de apresentação. Aí eu gostaria de ver com vocês o seguinte. Essa parte prática, a gente pode fazer com vocês em tempo real, ou a gente pode mostrar para vocês e comentar o código. Como já deu 1 hora de apresentação, a gente gostaria de saber o que vocês preferem. Teria que ver com cada também, né? Para estender. Cada também, para estender. Para 2 horas. Tem alguém por aí para poder... Mas depende do que eles querem também, né? Não adianta nada. Vocês poderiam comentar aí, pessoal? Vixe, não sei dizer, né? Opa, gente, pode estender sim, a gente dá o valor de SC. Pode estender. Então, falaram que pode estender, a gente vai mandar bala, então. Mas a gente tem também o notebook lá para passar para vocês no final, para vocês terem tudo. E o notebook eu já deixei bem comentado, para vocês entenderem. Porque essa parte prática aqui, eu vou fazer ela bem rapidinho, então eu não vou deixar comentário escrito nem nada. Tá? Bora lá, deixa eu comentar aqui um notebook vazio aqui. Isso. Para quem não conhece, esse daqui é o Jupyter. Vocês estão conseguindo ver a tela? Tem que abaixar a mão. Deixa eu ver aqui se o pessoal está falando da coisa. Sim. Tá. Esse é o ambiente aqui Jupyter, para quem não conhece. E cada bloquinho aqui eu posso executar um código ou um markdown, um textinho, né? Então é bem legal para você colocar anotações e para você executar código. E ele deixa o resultado do código que você executou abaixo do bloquinho. É muito bacana, para quem não conhece. Chama Jupyter Notebook. Tem o serviço online também da Google, que é o Google Colab, para você conseguir executar esses notebooks online. A gente vai disponibilizar esse notebook que a gente tem pronto já por meio do Colab, né, para ficar mais simples para vocês baixarem depois e até executarem, porque ele já tem todas as dependências instaladas lá, já é bem show. Você acha que é legal compartilhar agora para o pessoal acompanhar o que você for fazendo ou deixa para... Vamos fazer em tempo real aqui. Aí depois deixa eu vou explicando. Mais fácil. Tá, a gente vai começar primeiramente importando as nossas dependências para esse exemplo. Como eu havia falado, a gente vai usar o PyTorch para a criação dos modelos. Então a gente vai fazer aqui um import do Torch. Aqui é o nome do módulo. A gente vai também fazer o import do torch.nn, que é um módulo dentro do Torch, que é o módulo para criação de modelos de neural network, né, de redes neurais, e a gente vai chamar esse módulo de NN, para ficar mais simples. A gente vai fazer o import do NumPy, né, que é aquela biblioteca para operações matemáticas que eu havia comentado, e a gente vai fazer o import do Matplotlib. Acho que eu nem comentei ele, mas ele é um módulo de Python para fazer, para plotar gráfico, para você ver visualmente as coisas. E dentro dele tem esse módulo PyPlot, que é o que a gente usa para plotar. E eu vou chamar ele de PLT. Esse ES aqui é só um apelidinho para esse módulo aqui, para poder
utilizar as funções dele de uma maneira mais curta. Senão, você teria que, toda vez que você for chamar o módulo tort.nn, escrever tort.nn.módulo função, alguma coisa que você queira chamar dele. Assim, só precisa colocar nn ponto e o que você quer chamar, seja função. Quando ele coloca um númerozinho aqui no canto, significa que, né, é a ordem ali que esse comando foi executado. Então, significa que ele executou ali tudo show. Não deu problema. Aí eu tenho que colocar aqui um comandinho mágico, que é do matplot. A gente chama de comando mágico, tá, pessoal? Não é porque o comando é mágico. Apesar de ser. Alguma coisa assim. Mas esse matplot inline, ele vai permitir, né, que os gráficos que eu plotar aqui sejam exibidos logo após o bloco que eu executar. É só para isso mesmo, tá? E eu vou usar também um comandinho aqui, que a gente chama de... aqui, que é mais para o print ali que eu vou dar usando o tort, né, que é o set print options. Eu vou definir uma threshold, eu vou só printar 10 valores, e acima de 10 valores eu vou printar os primeiros 5 e os últimos 5. Tá? Isso daqui é quando for printar os tensores aqui que a gente vai trabalhar. É só para printar bonitinho, assim. Tá? A primeira etapa que eu teria no problema, como o Luiz falou, seria a aquisição dos dados. Para ficar mais didático, a gente vai gerar os dados, né? Então, eu vou gerar o meu conjunto de entrada, que a gente chama por convenção, né, de X maiúsculo mesmo. E para gerar, eu vou usar uma funçãozinha do tort, que é essa daqui, linspace. Essa função linspace vai pegar para mim e vai gerar valores que a gente chama de linearmente distribuídos. Ou seja, eles têm a mesma distância. Se você fizer a subtração de um com o outro ali, de elementos subjacentes, eles vão ter a mesma distância um do outro. É só para ficar legal ali, a hora que eu for formar o gráfico, né? Ficar bem espaçado. Eu vou gerar de 0 a 50, né? Minha faixa de valores vai ser de 0 a 50, e eu vou gerar 50 valores. Né? É assim que funciona esse comandinho. Como eu quero que o vetor seja um vetor coluna, e geralmente vetores em Python são vetores linha, eu vou usar um comandinho que é o reshape. Né? E aí eu vou dizer que eu quero 50 colunas, perdão, 50 linhas, cada uma de uma coluna. Né? Eu quero todos esses valores em coluna. Esse primeiro aqui eu nem preciso colocar, posso colocar -1. Aí quero dizer que eu quero uma coluna só e esses valores aqui, a quantidade de linhas, ele pega automaticamente, né, com esse -1. A gente vai executar. Olha lá, deu tudo certo. E se a gente quiser ver esses valores, eu tenho aqui de 0 a 50, né, esses valores aqui, eles estão linearmente espaçados. Né, bem bonitinho. Aí, a gente vai para uma segunda parte, que é a parte da gente gerar as saídas para esse valor. Tá? Como a gente quer simular uma situação do mundo real, eu não vou simplesmente pegar aqui o y e dizer que ele é, por exemplo, 2x mais 1. Que seria aqui um b, né, o b da nossa função real, e o w da nossa função real. Porque no mundo real mesmo, numa situação realista, que você vai fazer medição de valores, tem valor de x e de y, geralmente não é uma reta bonitinha. Né? O ajuste que você vai encontrar é que observa mais ou menos ali o comportamento dos dados. Nunca é exato. Para simular esse ruído que haveria nos dados, eu vou gerar um vetor de ruído. Esse vetor de ruído vai ser o quê? Eu vou usar uma funçãozinha do tort, que é o randint, né? Eu vou gerar valores aleatórios. Eu vou gerar, por exemplo, uma faixa de -8 a 9, e eu quero 50 valores, né? E todos eles em colunas, né? São 50 linhas aqui e uma coluna, né? Nessa funçãozinha aqui eu passo a forma que eu quero os valores. E esses valores eu quero que eles sejam float. Eu estou usando o randint, mas eu quero que eles sejam float porque o resto dos meus valores é float. Por reprodutibilidade, quando a gente gera alguma coisa aleatória, a gente define uma seed, né? Uma semente, que é ali a base para você gerar
esse valor aleatório. Porque aí, se outra pessoa for pegar no PC dela e for executar, os valores aleatórios que ela vai obter vão ser os mesmos, porque ela usou a mesma seed. Acho que vocês já devem ter até estudado isso em algoritmos com a Andrea. Ela sempre comenta ali os algoritmos, essa ideia de aleatório, né, de números aleatórios. Que, na verdade, é pseudo-aleatório, né? Mas eu posso colocar uma seed arbitrária, por exemplo, 71. Né, e aí executar aqui esse comandinho aqui, e eu posso ver esse noise aqui agora. É que são valores aleatórios mesmo, nada a ver. No que esse noise vai ser útil? Agora que eu for definir os meus valores de y, que pode ser aquela função que eu havia comentado, eu não vou ter exatamente essa função, porque eu vou somar o noise para cada valor aqui em x. Né? E eu sei que esse x aqui é um vetor, e esse noise aqui é um vetor, e aqui eu tenho um escalar, e aqui eu tenho outro escalar, mas o PyTorch é tão louco que ele deixa você multiplicar esse escalar, né, a todos os elementos desse tensor aqui, né, somar 1 a todos os elementos, e depois somar elemento a elemento que tem aqui, cada elemento de x com cada elemento aqui do noise. E aí eu vou ter o meu y, né? Que aí eu printei bonitinho, são 50 valores, mas eu mostro só 10 deles, né? E aí, para a gente visualizar isso daqui, a gente vai usar o matplotlib, para a gente ver como que ficou os dados que eu gerei aqui. Eu vou usar o scatter, que é uma funçãozinha que vai gerar os pontinhos ali para a gente. Aí eu vou colocar um label, um iLabel, só para a gente saber o que é. Isso daqui são as saídas, né, o y, saídas. Aí o xLabel são, o xLabel são as entradas. Tá? Aí, os dados que eu gerei, então, como eu havia dito, são ali um problema que pode ser ajustado, né, que eu possa ali estimar, né, encontrar uma reta que descreva mais ou menos. Não é exatamente uma reta, porque eu somei esse ruído aqui aos dados propositalmente para fingir que é uma situação do mundo real, né, que eu não tenho exatamente uma reta. Feito isso, né, eu posso partir para a definição do meu perceptron. Como que eu faço essa definição? Eu uso o PyTorch. Com o PyTorch, para você definir um modelo, você tem que instanciar uma classe, você tem que definir uma classe. E aí, caso vocês não tenham tido programação orientada a objetos, vocês ainda vão entender melhor o que é classe, tudo, mas é como se eu estivesse definindo um tipo para depois criar novas variáveis daquele tipo. Tá? Então, eu vou criar aqui uma classe chamada Perceptron, que é o modelo que eu quero utilizar. Ela vai herdar, né? Ela vai ser uma classe que herda características, que herda métodos desse módulo, né? Que está lá dentro do módulo NN. E aí eu vou criar um construtor para essa classe. Esse construtor vai ser o método que eu vou chamar quando eu vou criar uma variável desse tipo, né? Desse tipo Perceptron. Sempre que eu criar esse tipo, eu vou passar duas informações. O número, né, de entradas e o número de saídas. A gente chama de in-features e out-features. Esse self aqui é meio que uma variável de contexto ali da classe. Quando eu for criar uma variável de classe, eu vou ter que utilizar esse self. Imagina que você tem um struct lá em C, e aí você que é uma criação de um tipo, é bem parecido com a classe, e aí lá dentro do seu struct você tem um int lá, uma variável int que você quer acessar. Você vai acessar com o nome que você deu para a variável que você criou do tipo struct, e colocar um pontinho e aí acessar, e aquilo lá é uma variável dentro do struct. Então, para definir variável dentro da classe, você precisa dessa variável auxiliar aqui, que é o self. É a maneira que Python funciona. Tá? Antes de eu definir aqui a estrutura do Perceptron, eu vou chamar a função, né, de inicialização, ali, que é o constructor, dessa classe aqui, module, para ela ajustar algumas coisas ali por debaixo dos panos ali para a gente. Só saber que tem que chamar.
E aí eu vou criar o meu perceptron mesmo, a estrutura do meu perceptron. Então eu vou chamar de linear. É porque para criar um nó ali, realmente só um neurônio em PyTorch, a gente vai acessar esse módulo NN e criar, instanciar aqui uma variável do tipo linear. E eu vou passar para essa variável inFeatures e outFeatures. Como eu havia dito ali, que é o que eu vou receber aqui para passar aqui. É só para deixar encapsulado aqui essa estrutura, né, dentro da nossa classe. Aí eu vou definir um método que é o método do forward. Como a gente tinha dito, essa rede aqui, que é o perceptron, uma rede bem simples, ela é do tipo feed forward. Eu vou passar os dados de entrada a partir, né, pela essa estrutura, e essa estrutura vai me devolver a saída. Então, essa forward é a função que eu vou usar para passar a entrada e para receber a saída. Eu tenho que passar self aqui, em todo método que eu for utilizar uma variável de classe, eu tenho que passar o self, utilizar ou definir uma variável de classe, é a maneira que Python funciona, né? E essa forward vai receber o x. Esse self aqui, quando a gente for chamar a função, não tem que passar ele, viu? Só tem que especificar ele aqui nos parâmetros da função. É a maneira que Python funciona, realmente. Aí eu vou ter o quê? Essa função ela vai me dar a predição da saída, que é a saída ali do modelo. E para ela fazer isso, eu só vou ter que passar aqui pelo linear aqui a minha entrada. E aí eu retorno essa predição. É bem simplesinho. Esse daqui é o nosso modelo. Acabou aqui. A gente pode rodar isso daqui e o modelo está definido. Aí, eu vou instanciar, como eu falei, o modelo. Como esse modelo tem o peso, né, o weight e o bias, né, que são parâmetros que são inicializados aleatoriamente, né, eu vou definir uma seed aqui né, novamente. Por que eu vou definir de novo a seed? Porque no ambiente do Jupyter, a seed ela só vale dentro de um bloco de execução. Quando você vai para outro, você perde a seed. Então, a seed que eu usei para fazer o noise, né, o ruído lá em cima, já não tem mais efeito aqui. E também não importa. Tem uma pergunta no chat que é o self é tipo diz em Java? É isso mesmo. É tipo isso. Mas em Java você não precisa usar o desse. Mas Python te obriga a usar o self e a passar o self nas funções. Tá, então aqui eu tenho que definir de novo para quem for executar, acabar com os mesmos valores aleatórios inicialmente, só por reprodutibilidade do que eu estou fazendo. Então eu vou passar um valor arbitrário, diferente do outro. E aí eu vou instanciar, né? O meu modelo vai ser um perceptron, que eu acabei de criar em cima, e eu vou passar inFeatures, né? inFeatures. Eu posso fazer assim quando eu for, né, passar algum parâmetro. Eu tinha tela feita lá, posso especificar o nome do parâmetro e colocar um igualzinho, né, em Python. E vai ser 1, né, porque eu vou ter um x só. E outFeatures vai ser 1 também, porque eu vou ter uma saída só, que é aquela y. E eu posso rodar isso daqui. E eu acho que eu cometi algum erro, que foi... O seu outfeature está com 2? Opa, não, tá com 2, mas é porque eu coloquei errado. Né? Ok, mas não é isso. Descriptor init of super object needs an argument. Coloquei module. Por que será que isso está acontecendo? O init eu coloquei certo? Ah, tá, gente, desculpa. Como eu estou referenciando aqui foi uma gafe minha. Aqui, na verdade, eu tenho que colocar dessa forma. Para fazer menção ao super, para fazer menção à classe aqui, module, que é a classe que essa classe herda, eu tenho que colocar abre e fecha parênteses, né, em Python. Aí eu me esqueci disso. Né? Mas vamos executar de novo para redefinir o modelo Perceptron e agora executar esse daqui. E agora não tem erro, né? Agora tá tudo show. Para eu conferir os parâmetros, né, que eu havia dito que existem aqui dentro, né, para mostrar que eles existem mesmo, eu posso fazer um for. Né? Esses parâmetros eu vou acessar do model.named parameters. E aí eu vou pegar desse cara aqui, nome e parâmetro em si. Né? Eu vou passar um loop aqui. Eu vou printar o nome.
Eu vou dar um espaço, tipo um tab, e vou printar o parâmetro. Então, aqui, tá. Ele vai me dizer aqui que eu tenho. Eu posso printar parâmetro.item para dar uma visualização um pouco melhor. Aqui, aí ele vai dizer para mim que eu tenho o peso, né, o W, e está com esse valor, e eu tenho o bias e está com esse valor. Como que eu quero fazer? Descrever aqui o comportamento, né, achar uma curva que descreva o comportamento desses pontos. O meu weight deveria ser algo próximo de 2, e o meu bias algo próximo de 1. Eu quero achar, né, uma reta aqui. E a reta que melhor se aproxima desses valores é essa daqui, que eu mesmo coloquei aqui. Só não aproxima exatamente porque eu coloquei esse ruído nos dados. Tá? Então, não são pesos aqui, não são biases bons no momento. Né? Eu posso até verificar a situação atual, né, e para isso, o que eu posso fazer? Eu posso copiar, deixa eu ver lá em cima. Lá em cima, eu posso copiar esse X aqui. Eu vou colocar esse X aqui de novo. Eu vou chamar de X1. Só vou definir de novo. O que eu tinha definido lá em cima. Eu vou colocar X1 aqui, para a gente ver. É a mesma coisa de lá. E aí eu vou pegar o W1. Eu vou pegar o B1. Os valores que estão aqui eu vou copiar. Que é 0.1060 aproximadamente. 0.9638. Tá. E aí eu vou utilizar esses parâmetros como se fosse a minha função, para ver as saídas, né, que o meu modelo está dando no momento, mesmo não sendo treinado, eu só quero ter uma noção, quero ver a saída que ele vai dar para cada um deles. Para cada um dos valores de entrada com esses dois parâmetros, que são os parâmetros atuais que a gente pegou daqui. Né? Então, vamos executar isso daqui. Se eu só colocar aqui, não vai ser muito útil para a gente, porque a gente não vai comparar um a um. Né? Então, o que a gente vai acabar fazendo aqui? A gente vai acabar partindo para uma visualização gráfica, né? Igual eu tinha feito anteriormente. Eu vou usar o scatter para pegar o x e o y, mas eu vou pegar aqui e usar o plot para plotar aqui a curva que eu tenho atualmente, né? Com o x1 e o y1 aqui que o modelo está dando. E eu vou deixar em vermelho isso daqui só para diferenciar. Então, os pontos que eu tenho, né, lá de cima são esses, e a curva que o modelo está me dando no momento é essa daqui, né, que não é uma curva boa, não adequa bem os modelos, eu preciso treinar. Para treinar os modelos, eu preciso ajustar o parâmetro, e para fazer isso, eu vou utilizar o erro e vou utilizar o gradiente descendente. Tá? O erro eu acesso através do módulo NN também, ele tem a funçãozinha de erro lá. E a variável eu geralmente chamo de agente, né, porque é no geral aqui, né? O pessoal geralmente chama de criterion, que é meio que o meu critério para ver se as soluções estão boas, né, para otimizar o modelo, é o critério que eu vou usar. E é o mean squared loss, né, que eu posso acessar do módulo NN. E a gente vai definir também o otimizador, que a gente chama de optimizer. O Torch, ele tem um módulo aqui, que é o Optim, que ele tem os otimizadores. A gente vai usar o Stochastic Gradient Descent, que é o gradiente descendente estocástico, que é outro nome ali para o gradiente descendente, que é o que a gente usou ali no modelo. A gente tem que passar para ele, que é o que a gente usou na parte que a gente foi explicar, no modelo. A gente tem que passar para ele os parâmetros do modelo, parameters, que é o que ele vai otimizar, e a gente tem que passar a learning rate, que é o valor empírico que a gente tinha comentado, que ele vai usar para multiplicar ali no gradiente e subtrair do valor dos parâmetros para ir em direção a um valor bom de parâmetro. A gente vai colocar 0.001. É um valor que geralmente você pode usar para começar testando. Pelo menos eu uso para começar testando. E aí a gente vai partir para o nosso loop de treinamento. Para o nosso loop de treinamento, a gente tem que definir um número de épocas. Como esse problema é simples, a gente pode ali começar com um número pequeno de épocas. Por exemplo, 30 épocas.
Como a gente vai querer plotar depois ali o gráfico da função de loss para ter uma noção de como foi o treinamento, eu vou criar um vetor para salvar a perda em cada época. E aí, geralmente, é um loop, né? Geralmente não. É realmente um loop aqui que eu vou fazer para treinar. Que eu vou de 1 até epochs mais 1, né? Que seria de 1 a 50 épocas. O que eu vou começar fazendo? Eu vou começar achando a minha predição, né? Que é passar pelo modelo todos os valores de x que eu tenho de entrada. Aí, eu vou calcular a loss, que vai ser como? Eu vou passar para o criterion, que eu defini lá em cima, o valor que eu encontrei da predição e o valor real, ele vai calcular para a gente. Aí eu vou armazenar essa loss atual aqui dessa época num vetor. E aí eu vou dar eu vou printar aqui um output. O que eu vou printar? Eu tenho aqui formatado aqui do lado, vocês podem ver que eu estou olhando, para não ficar pensando aí mais rápido. Eu vou pegar já formatadinho o que a gente vai printar para ficar bonito na saída, tá, gente? Tá, deixa eu só ver aqui, ó, tá. Copiar aqui. Então, opa. Deixa eu pegar aqui. Ou não vai dar para pegar? Acho que não vai dar para pegar esse daqui, não. É pra dar certo. É para dar certo, mas não deu certo. Pra dar certo. Ah, vamos na mão, mano. Vamos na mão. Vamos fazer um output legal na mão. Dá para fazer. Vai demorar um pouquinho, mas dá para fazer. Porque o que eu fiz ali foi usar um pouquinho de formatação para o meu output. Eu vou usar fstring, né? Para colocar variáveis dentro ali da minha string, né? Eu vou colocar o número da época. Eu vou colocar esse número com um width de 2 valores, né? Aí eu vou colocar a minha loss. Essa loss aqui eu vou colocar dessa forma, né? Loss.item, eu vou pegar o valor da loss. Eu vou colocar ela com 13 de width, para ficar com uma formatação legal. 8 casos depois da vírgula, é um float. Pegando aqui, perdão. Aqui eu vou somar. Isso aqui não é muito importante, tá, gente? É só para ficar caprichado essa aí. Eu vou pegar o weight, o meu modelo, o valor. Esse item é para pegar o valor mesmo, o valor float dele. E geralmente um objeto, então vem outras coisas juntas. Aqui eu já posso dar uma vírgula também. E vamos para a última linha. Eu vou printar a cada época a loss e o bias, para a gente ir. A loss, o weight e o bias, para a gente ir acompanhando o que está acontecendo. Model, linear, bias. E aí, ponto 8F. Tá. Ficou legal. Ficou legal. Eu vou printar essa saída. Esse output aqui. Essa parte foi só para printar as coisas mesmo. E agora? Ao final de cada época, como eu disse, a gente tem que fazer a otimização dos parâmetros. Para fazer isso, a gente tem que calcular derivadas parciais e gradientes, né? E para fazer isso, tem uma funçãozinha bem simples ali. A gente chama essa funçãozinha associada a loss, que é a função que eu quero minimizar, que é a funçãozinha backward. Ela vai calcular todas as derivadas parciais, vai preparar ali os gradientes que a gente precisa para fazer a otimização. Para dar um passo em direção na direção oposta ao gradiente, de acordo com a learning rate lá e tudo mais, tem uma funçãozinha também associada ao optimizer, que é a funçãozinha step. Vai dar um passo, muito simples. Antes de fazer o cálculo dos gradientes, no entanto, eu tenho que chamar uma funçãozinha, que é o optimizer aqui, né, com zero grad. Se você não chama essa funçãozinha, os valores de gradientes vão ser calculados a cada época, vão se acumulando. E como a gente não quer isso, a gente limpa sempre antes de calcular. É realmente só isso que a gente tem que fazer. E, pelo que tudo me parece, a gente pode iniciar o treinamento. No forward. Eu escrevi errado. Ó. Na prática, sai esses erros.
E aí, como a gente pode acompanhar, ficou bonitinho o output, como eu falei, mas como a gente pode acompanhar, a cada loss, né? A cada época, a loss vai diminuindo, ela começa com um valor absurdo aqui, né? Quase 3.000, e aí ela vai convergindo, né? A gente diz que ela vai convergindo, porque ela vai chegando num valor, que é o 21, e vai parando nesse valor. E a gente pode ver que esses dois parâmetros aqui, eles também vão convergindo, chegando nos valores que eles deveriam chegar. Né? Na minha função lá, o coeficiente que eu tenho é 2, né? E o que eu somo lá é 1. E aqui eu tenho quase 2, né? E quase 1. Né? Então, esse Perceptron, né, conseguiu aprender essa funçãozinha aqui que eu utilizei. Claro que ele aprendeu a funçãozinha tudo, e aqui tem o ruído, não vai exatamente se adequar, mas ela conseguiu aprender, a gente conseguiu fazer com que ela aprendesse esses dois parâmetros. A gente pode printar a convergência, né, que eu falei que aqui convergiu, né, chegou até esse valor aqui, né, de 21, né, e provavelmente se eu colocasse por mais épocas, não iria melhorar, iria ficar sempre dando pequenas variações, porque o modelo é simples, por causa da quantidade de dados, né? E se forçar muito, vai acabar dando overfit, né? Vai se adequar demais e não vai conseguir generalizar depois. Tá, para a gente printar o fitness, né? Que é o fit não, é o fit, né? Fit. A gente chama de fit a convergência da loss também, né? Para a gente printar essa convergência da loss, a gente pode usar a funçãozinha plot. Eu vou fazer um range aqui, né, até 50, porque são 50 épocas, e eu vou passar o vetor de losses aqui, que eu guardei. Então, o Y-label aqui vai ser a MSE loss, e o X-label vai ser a época. Quando eu faço isso, eu consigo ver aqui que eu escrevi alguma coisa errada, né? Deixa eu ver, tá errado. 30. Na verdade, você tá fazendo 50. Porque a gente tava fazendo com 50 antes, mas é 30. Eu tô fazendo com verdade. 30 épocas, gente, não é 50. Esse daqui é o número de épocas, eu quero acompanhar a loss a cada época, aqui é 30. Tá, aqui ó. Começa lá em 3.000 praticamente, e aí ela vai diminuindo até se estabilizar, né? Quando a loss se estabiliza, a gente diz que ela está convergindo, né? E ela converge para esse valor aqui, que é o 21, tá? Né, tendo em vista, né, que o modelo foi treinado e convergido, né, já convergiu já, né, a loss dele já está com um valor bom, a gente pode vir aqui agora e repetir o que a gente tinha feito, que eu vim aqui, eu vim aqui, peguei esse valor aqui, eu peguei lá de cima, na verdade, mas eu quero pegar os valores de entrada de novo, eu vou chamar de x2 para diferenciar, né, só para dizer que eu estou pegando ele de novo, né, outra variável. Então, eu tenho eles aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar eu não preciso nem ir lá e pegar o valor atual, né? Eu posso pegar direto, eu devia ter feito isso antes. Eu fui lá e vi o valor do weight do bias, mas eu posso pegar o valor direto. Eu vou fazer isso daqui mais, né, usando dessa forma que fica mais visível, em vez de eu passar direto para a rede também, vai dar mais trabalho, porque eu já pego direto. Eu pego o weight e o bias, e eu vou calcular quais são as saídas do meu modelo agora, né, nesse momento que ele foi treinado. Bora lá, certo? E aí eu vou printar esse y2, que não vai ter muito significado, mas eu vou fazer aqui aquela mesma lógica. Eu vou pegar o scatter, vou printar os valores reais, esse gráfico aqui de scatter, e eu vou fazer o plot da curva que eu encontrei, né, pegando esses valores aí que o modelo me deu de saída agora com o peso e com o bias atual. Passando aqui também R, para dar uma corzinha diferente. E tá aí, a gente viu aqui que o nosso modelo, ele achou uma curva que descreve até que bem o comportamento desses pontos. E agora, se eu quiser testar esse comportamento, eu posso pegar um valor que eu não utilizei antes, que é aquela ideia de generalizar. Então, posso pegar aqui uma entrada que vai ser torch.tensor, né?
Em torque, tudo que eu gero ali, toda vez que eu uso essa função linspace, eu uso alguma função variar de número randômico, você pode ver que ele dá esse tensor aqui. Como eu falei, tensor nada mais é do que um vetor, do que uma matriz, do que um escalar, né? Então, até para passar mas para trabalhar com Python, com PyTorch, né, para passar valores para os modelos e tudo mais, eu tenho que usar tensor. Então, eu iria definir aqui uma entrada que sei lá, a gente viu de 0 a 50, né, no treinamento. Podia colocar 52, mas eu não posso colocar direto, né? Eu tenho que vir aqui e criar, né, ali em Torch, dessa forma aqui, o valor 52, né? Aí eu criei essa entrada. Como que eu faço para, né, ver ali, né, passar pelo modelo, né, como eu falei? Eu uso o model.forward. Aí quando eu rodo, ele vai me dar a saída 104.1904. Né? Essa é a saída do modelo, né? A saída atual do modelo. A função lá que eu estabeleci, tudo com ruído, né, e tudo mais, eu não cheguei a contabilizar aqui, né, a prever qual que seria o ruído para esse valor e tudo mais, mas a gente pode colocar um ruído aleatório de novo, e usar aquela mesma função só para ver qual valor daria, e aí, né, comparar com o valor aqui do modelo e ver que está próximo, né? Como se fosse do mundo real. Eu vou lá, coleto o valor e aí eu comparo com o valor do modelo, né? Mas eu vou pegar aqui uma seed, eu acho que eu seed 72. Aí eu vou criar só um noise aqui, não, só um ruído, utilizando a mesma funçãozinha lá, vou pegar um inteiro aleatório, entre menos 8 e 9, para usar o mesmo critério, né? Tem que ser aqui no formato 1, né? Porque eu quero só um valor. Ele requer que eu passe o formato desse jeito, né? Em número de linhas e colunas. Até aqui, quando eu crio, né, um tensor, eu tenho que passar assim, né, entre colchetes, que é a notação de matriz em Python, né, ou de vetor, quer dizer que é um vetor aqui é uma matriz de uma linha, de uma coluna, é assim que tem que trabalhar com tensor. E o tipo eu vou colocar como float, né, ele gera inteiro, mas eu quero float. E aí eu vou ter a minha saída, né, para esse int aqui, esse input, que vai ser 2 vezes o meu x, né, que é o imp, mais o 1, mais esse ruído que eu gerei aleatoriamente. E a saída vai dar quanto? Vai dar 98, que está próximo de 104, né? Então, o modelo ali estimou um valor que né, se eu tivesse coletado lá 52 agora, né, e desse 98, eu podia falar que o valor está próximo, né? E o valor, geralmente, ele vai fazer isso mesmo, ele vai conseguir estimar próximo. Nunca vai ser exato, né? Você pode ver aqui na curva aqui, não, tem algum ponto aqui ou outro que está em cima da curva, mas a maior parte não fica em cima, porque não precisa. Você quer só prever um valor ali que esteja próximo. Esse é o interesse. Eu já deixei o link aqui, né? Já vou até carregar. Deixa eu sair daqui. Já que a gente acabou já essa parte aqui. Ficou salvo lá, se alguém tiver alguma dúvida, depois eu volto lá. Mas eu deixei aqui no Colab já esse notebook de regressão linear que a gente elaborou. Aí eu deixei comentado já, com cada uma das partes, com as saídas aqui já, um modelo treinado. Quem quiser pegar depois para fazer modificação, ou para revisar, ou para executar os códigos, tá aqui, tá, pessoal? Deixa eu voltar a compartilhar agora lá os nossos slides. Opa. Aqui os nossos slides, que a gente tinha parado ali falando das referências. E vamos à última parte, que é obrigado pela atenção de vocês. E caso tenha alguma dúvida agora, estamos aqui à disposição. Deixa eu voltar lá. Opa, não compartilhou. Não compartilhou. Não, vamos fazer de novo. Vamos tentar de novo. Calma aí. Foi agora? Não, agora tá compartilhando. Calma, dá pra ver no Foi agora? Foi agora? Tá. Não, calma. Agora foi. Tá. Esse aqui é o obrigado nosso, né? Obrigado pela atenção. Quem tiver dúvida agora pode perguntar, que estamos à disposição. É um tópico bem extenso, ele envolve cálculo, envolve matemática, a gente tentou deixar simples,
deixar rápido, trazendo o Perceptron, que é mais fácil de comentar, de ser Né? didático. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, galera. A gente Obrigado. agradece. A gente que agradece a atenção de vocês e a oportunidade. Parabéns, Giovanni! Parabéns, Luiz! Ó, Obrigado, Davi. ó, tem uma dúvida aqui. Pode falar, pode mandar a dúvida, Renato. Nenhuma dúvida é boa. Não sei se ele comentou aqui, eu tô descendo. Eu não achei. Eu acho que ele não fez O Davi falou que não. ainda não. Tem sim, na Calma, verdade. vamos falar. No primeiro ler, tipo, Tá. tudo. O Renato quer saber se existe a possibilidade de ele encontrar ali aquela curva e daquela curva não necessariamente ser a melhor possível, mas ele conseguir chegar numa curva ainda melhor, em valores ainda melhores. E existe sim, como eu falei, é bem empírico. Quando você... Não sei se ainda está... O Colab aqui ainda está aberto. Vou voltar lá para o Colab. O Colab de regressão linear. Tem um arquivo em off também, mas vamos no Colab, para mostrar o Colab. Como eu falei aqui, pensando aqui nesse modelo aqui, no Perceptron, porque eu poderia pegar outro modelo mais robusto que o Perceptron e ele encontrar valores ainda melhores. Mas vamos pensar no Perceptron. Quando a gente vai fazer o treinamento do modelo, várias coisas podem influenciar nos resultados que ele encontra. A função de loss escolhida é uma delas, né? Então, a função mean squared error é uma das... É a melhor, assim, para regressão. Então, já é uma função muito boa. Mas o otimizador que a gente optou aqui, que é o gradiente estocástico, né, descendente, ele é um otimizador que eu posso dizer que ele é simples. Né? Existem otimizadores mais robustos para os problemas de otimização. Acho que o Colab aqui ele não mostra, né? Mas existe aqui nesse módulo Optin vários outros otimizadores. Deixa eu tirar o ponto e colocar. Tá. Sim. Coloca de novo. Não coloca Não, completo. ele não mostra completo. Mas aqui, por exemplo, tem um otimizador que eu uso no MNC, que é o Adam, que o pessoal tem utilizado bastante. Ele é mais complexo de explicar do que o SGD. O SGD ele é meio que mais comum para explicação, né, para começar a entender. Né? Então, esse daqui ele é mais complexo, mas ele consegue otimizar melhor. Então, provavelmente, se a gente utilizasse ele, a curva poderia ser melhor do que ela é, um pouquinho melhor. O número de épocas também eu tenho que regular. A learning rate, talvez se eu usasse uma learning rate menor, colocasse um zero aqui ou 2 zeros a mais, né, bem pequenininho, dá passos bem pequenos, eu demoraria mais para treinar, mas eu chegaria num valor ótimo ali, melhor para os meus parâmetros, né? Então, é tudo bem empírico. Né? Tem, sim, com os parâmetros que eu utilizei, com o otimizador que eu utilizei, com a loss que eu utilizei, até se eu executar de novo, tem chance dele encontrar um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. Né? Mas, na verdade, isso seria se ele estivesse trabalhando com uma inicialização totalmente aleatória. Como eu utilizei por reprodutibilidade lá a seed, e vai sempre começar com os mesmos parâmetros, né? E fazer tudo sempre igual, na verdade não tem. De uma execução para outra é como ter variação. Mas se eu não tivesse utilizado a seed e fosse totalmente aleatório, sem aquela seed lá,
poderia ser que eu pegasse uma inicialização aleatória melhor do que a outra e chegasse numa solução um pouco melhor, né? Então, é tudo bem empírico, tudo depende dos parâmetros que eu vou ajustar, do modelo. Então, mas tem sim como chegar num melhor, tem como chegar num pior. Parar aqui. Beleza. Calma, mais uma. Aí entra aquela questão lá falando aqui na questão do Nicolas, que ele falou que é garantido se sempre converge ou se pode acontecer de encontrar uma função que não represente bem os pontos. Pode ser que, lembra daquelas situações lá de underfitting e overfitting? Dentro daquelas situações, pode ser que eu escolha um modelo que não é bom para os pontos ali, que não é bom para representar os pontos, e aí realmente não leve a nada. Né? Fique uma função nada a ver, ele encontra uma função nada a ver. Então, depende desse tipo de coisa. Como a gente escolheu um perceptron, muito simples, já pensando, né, que ele tem até o formato lá, né, de seria um WX mais B, que é uma equação da reta, né, um AX mais B, já foi proposital para dar certo, para não ter esse problema, mas dependendo da escolha do modelo, do número de etapas, de alguma coisa, pode ser que não leve a nada, realmente. É bem empírico. Você tem que fazer teste lá. Deu errado, faz mais teste. Ver o que melhor se adequa aos seus dados e por aí vai. Respondendo a pergunta do Nicolas. Opa, a gente que agradece. Obrigado. De coração. Nós dois mandamos. Eu vi isso fazendo isso. A gente fica muito feliz, Renato. Obrigado. A gente fica realmente muito feliz. Demorou pra gente chegar nessa apresentação. Com a correria de ultimamente, elaborar a apresentação acaba sendo complicado. Mais alguma dúvida, pessoal? Caso não tenham, a gente vai encerrar a gravação por aqui. Por mim, tranquilo. Aí vamos esperar mais gente se manifestar. Qual que é a sua dúvida, Davi? O bias é um dos parâmetros da estrutura do perceptron. Olha para a câmera, não olha para mim. É que você tá do lado. Você tá do meu lado, é um pouco estranho não olhar para você, mas é um dos parâmetros do modelo. Ai. Bem, pessoal, alguma dúvida séria que não seja só para brincadeiras? Eu acho que não. Acho que é isso. Então, vamos encerrar então a gravação. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. A gente não colocou nos e-mails. Não colocamos os e-mails, mas como a gente pode. Como é institucional, é fácil encontrar os e-mails. Está no convite do negócio? Está no convite. Está no convite também. A gente vai conversar com o CAADA. Podemos falar de neural no começo. A gente vai conversar com o CAADA para disponibilizar para vocês depois. Ou a gente pega os e-mails lá da lista do convite para mandar para todo mundo o link do notebook. Né? O site eu posso mandar até aqui no chat, mas eu posso mandar junto depois lá. A gente manda. Esse demo aqui. Backpropagation demo. Vou encerrando a gravação.